Eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Pessoal, vamos falar hoje sobre uma coisa que muita gente pode achar besteira, que Passar batido. não é muito importante, mas são as taxas de administração. E as taxas de performance. O que é isso? Qual a diferença em cada uma delas? Você pode pensar, besteira. Não, isso é muito importante. Por quê? É o seu dinheiro que está sendo gastado talvez de maneira indevida, que você pode colocar em coisas que realmente te interessam. A taxa de administração, pessoal, ela nada mais é do que um pagamento ao gestor daquele fundo ou instituição financeira que está administrando seu dinheiro. Então, por exemplo, você optou por comprar um fundo de investimento, pode ser multimercado, fundo imobiliário, vai ter ali, é bom sempre olhar os relatórios para mostrar quanto que é essa taxa de administração, que ela é fundamental, por exemplo, ela pode comer um pouco do seu lucro lá no final do ano. Então, por isso que é muito importante estar sempre lendo e vendo qual que é a taxa de administração daquele investimento que você está fazendo. Pessoal, taxa de administração, a gente paga algumas taxas no banco, né? Consórcios. Quem você tem o cheque especial, a pessoa que tem cheque especial já paga um pouco mais. Tem um pacote básico no banco. É o mesmo estilo, só que aplicado na bolsa de valores, nos fundos, né? Nos consórcios também tem taxa de administração. Muita gente acha que o consórcio é o melhor negócio que tem na vida, mas não lê no contrato o valor da taxa de administração, que normalmente, Pode gente, ser alto. não é pequenininha, não. Ainda mais nesse momento agora, eles estão elevando um pouco mais. E qual a diferença da taxa de administração para a taxa de performance? Mas antes disso, vamos curtir nosso vídeo, compartilhar, olhar todos os nossos vídeos, porque tem muita coisa bacana de investimento. Então, curta aí. Que você pode aprender e começar a investir já. Porque o Alex até pôs esse dia no Instagram uma coisa que é muito interessante. Com 18 anos, você pensa em ter um carro. Com 30, você pensa em ter uma casa. Com 40, você arrepende de não ter começado a investir. Exatamente, Pessoal, dessa forma. Começa hoje a investir. Nem que seja com o mínimo que você tiver disponível. Começa. Você vai ver que futuramente isso vai ser uma salvação para muita gente aí. Até só por curiosidade, fugindo um pouco do assunto, a aposentadoria hoje, 1% dos aposentados costumam dar conta do seu custo de vida lá no final. Só para vocês verem tanto que é importante. Então, ter um fundo, uma reserva na Bolsa de Valores, você não vai estar perdendo nada. Né? Tem que arriscar um pouquinho. Então, vamos lá. Quem resolveu investir, quer investir, e não quer só comprar ações, negociar ações, quer investir em fundos, o que ele vai ter? Ele vai ter uma taxa administrativa ou uma taxa de performance. O que é a taxa de performance? Qual que é a diferença para a taxa administrativa? A taxa de administração, ela geralmente sempre tem. A de performance, que às vezes em determinados fundos não tem, por exemplo, porque pode ser que algum fundo vai replicar um índice. Isso. Aí, neste caso, não existe taxa de performance, porque ele vai replicar e não ganhar. E, por exemplo, um fundo multimercado de imobiliário, a tendência é, por exemplo, aquele gestor está comprando imóveis ou alugando para tentar bater e ganhar de algum índice. Por exemplo, o Ibovespa, né? A gente vai falar um pouco do cálculo aí logo, mas a ideia da taxa de performance é um bônus para o gestor estar ganhando de algum índice. Está passando aquele índice, então ele ganha um bônus. Gente, o que acontece na taxa de performance? Taxa de performance é o seguinte, igual o Alex falou, o cara tem que performar, ele tem que ir além do que é o previsto. Isso. Por exemplo, se você comprou um fundo e ele é baseado no Ibovespa, se o Ibovespa naquele ano ele teve um lucro de 12%. Isso. E o fundo, o cara conseguiu, foi comprando o administrador conseguiu ganhar além dos 12%. Por exemplo, ele ganhou 20%. Isso. Ele performou, ele conseguiu ir além do que estava previsto. O Ibovespa foi a 12, ele foi a 20. 8%. 8% a mais. Então, ele trabalhou, ele lutou para conseguir aquilo. Então, qual que é a taxa de performance? Normalmente, é 20% sobre essa diferença que aconteceu. Nesse que ele conseguiu a mais, que ele foi além. Então, a gente vai calcular 20% dos 8% que ele conseguiu a mais,
Então dá aproximadamente 1,6% do seu patrimônio. Diferente da taxa administrativa, porque a taxa administrativa, o que acontece? Você já vai ser Você deduzido. já contratou, é aquele valor e ela vai, normalmente, ela vai replicar aquele índice ali certinho, não vai acontecer nada. O administrador não está trabalhando além, ele já está indo Fazendo de o serviço acordo dele. com aquele índice lá. Já está acordado. Isso. Agora, a taxa de performance, ele lutou, ele trabalhou, ele pesquisou, ele foi atrás, comprou uma, vendeu outra, ele conseguiu alcançar um lucro maior do que era o previsto, do que era a base de cálculo, ele foi além. Isso. Então, ele vai ganhar nesse valor que foi além, tá? Exatamente. E muitas vezes você tem que olhar bem essa taxa de performance para ver esse risco desse gestor, porque às vezes pode ser que não seja um bom investimento. Talvez essa taxa está muito alta, pode acabar você lucrando muito pouco, né? Isso mesmo. É bom sempre estar olhando como vai ser calculada essa taxa de performance. Como que você vai saber se está indo uma taxa que está cobrada está sendo justa ou não está sendo justa? Como que você vai saber isso? Você tem que olhar como que o administrador está trabalhando, qual o risco, é o que o Alex acabou de falar. Isso. Qual o risco esse administrador está obtendo? Se ele está trabalhando com ações, ele vai se replicar o índice do Ibovespa. Se ele está trabalhando com ouro, ele tem que replicar não em cima de CDI, não em cima do Ibovespa, não, porque o ouro é outro tipo de negociação. Então, você tem que ver se o risco dele está atrelado ao ouro também. Você tem que ver se está o fundo de renda fixa atrelado aos títulos de renda fixa. E você vai escutar muito uma palavra, qual que é a palavra? Benchmark. O que é esse benchmark? É o que foi além do índice. Exato. Não é? Então, é isso que vocês têm que olhar. Quando você for contratar uma empresa para cuidar dos fundos, você tem que dar uma lida Nesse benchmark. Saber o que a palavra significa e o que ela pode levar, né? Tem os fundos ativos e os fundos passivos. Normalmente, esses fundos têm uma diferença. O ativo é quando o administrador opta por uma ação ou por outra. Então, ele está trabalhando, ele está ali em cima, cuidando mais do negócio. Então, nesse tem a taxa de... Geralmente essa daí, inclusive, a administração é até um pouco maior, né? Porque ele está mais ativo, cuidando mais, né? Então, tem taxa de administração e taxa de performance. E tem o passivo. Que é aqueles que vão só replicar, né? Só replica o índice. Então, normalmente, nesse não tem taxa de performance. Performance não tem, administração bem baixo. Mas tem. Isso que você tem que analisar. Normalmente, os fundos que são mais aconselhados é entrar no que cobra a taxa de performance maior e administrativa menor. Por quê, gente? Porque se realmente esses fundos, o cara realmente está interessado em lucrar, em trabalhar para aumentar a porcentagem. Boa. Isso aí. Porque se ele não trabalhar, se ele não conseguir ir além do índice, ele não vai ganhar. Então, essa taxa de performance você tem que avaliar. Se tiver ela maior do que a taxa administrativa, já é maior mesmo. Mas você tem que analisar se ele está preocupado mais com a de performance do que com a administrativa. Porque ele está provando aí que ele está interessado em trabalhar mais para ter um lucro maior e ele ganhar. Porque a administrativa é o básico já mesmo, né? E se você tiver mais curiosidade, a gente tem vídeos aí sobre ETF, que é em dólar, e temos em fundos imobiliários. Então, você pode associar esse vídeo nosso de agora de taxas com comprar fundos imobiliários. Então, você associa esses vídeos e pode estar investindo melhor. Isso. Então, pessoal, qualquer dúvida, pode perguntar, nós respondemos vocês. Assistam os outros vídeos que falam de dividendos, que falam de fundos. E essas taxas de performance, taxa administrativa, todos vão ter uma ou outra. Então, analisa, dá uma olhada no seu, se você já olhou isso, para você entender bem o que fala. Né? Isso aí. Pessoal, lembrando que não é recomendação de compra, você tem que estudar e ver o que realmente te interessa, que você quer para sua carteira. Curta e compartilha. Então, até a próxima. Beijos!